Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo treta de astrologia e hoje eu vou mostrar para vocês, sem papas na língua, por que a maioria dos astrólogos mentem quando eles falam sobre o Sol. E quando se fala que os astrólogos estão mentindo, nossa, Lucas, isso parece uma palavra tão agressiva, tão degenerada, não tem uma palavra melhor para usar, não? Pois é, se você ficar aqui comigo até o final do vídeo e assistir o que eu vou mostrar para você aqui na lousa, você vai constatar que o que eu estou falando não é nenhuma loucura. Então, a primeira coisa é que o Sol, ele não é um planeta, nem na astronomia, nem na astrologia. Na verdade, o Sol é uma estrela fixa. Então é por isso que na astrologia védica nós chamamos o Sol de Graha, porque Graha é um termo genérico que ele pode englobar tanto uma estrela, como um satélite, como um planeta de fato. Então o Sol é este Graha, e se você fizer assim uma pesquisa rápida na internet, assim, nesses sites assim de astrologia ocidental, tropical, moderna, essa astrologia assim que eu acho maravilhosa, assim, mega empoderadas, assim, que à medida que eu vou mais estudando sobre essa astrologia, eu fico assim cada vez mais sem palavras. Então, assim, você vai ouvir aí em livros, em canais, aí, em sites dessa astrologia que o Sol rege o Pai. Ok, vamos analisar com um pouco mais de cautela essa informação. Realmente, se você buscar na astrologia sideral, que é a astrologia védica por excelência, existe uma informação oficial dentro da astrologia védica de que o Sol é o que se chama de indicador, ou em sânscrito, dekarka, para a casa 9. E a casa 9 na astrologia védica rege o Pai, que é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você está praticando astrologia védica, porque se você vem da astrologia ocidental, mega empoderados, você vai ouvir dizer que a casa 10 é que rege o Sol, mas assim, que rege o Pai, mas na astrologia védica não, na astrologia védica é a casa 9 que rege o Pai. Então já começamos mal, né? Já começamos assim, com uma casca de banana no meio do caminho. Então, assim, se a casa 9 rege o Pai, nós temos a informação oficial de que o Sol é o karka, ou o indicador da casa 9. Então, tudo bem. Em termos genéricos, está correta a informação de que o Sol rege o Pai. Mas a situação é um pouco mais delicada do que isso, porque eu vou fazer um passadão com vocês, com todos os 12 signos ascendentes, que nós vamos investigar um por um desses ascendentes para ver se de fato esta informação confere. Então, vamos começar com o ascendente em Áries. A primeira coisa que nós constatamos quando estudamos astrologia védica é que é uma escola nova no Brasil e que ela tem vários estudantes novatos. Até aí não é um problema, porque todo mundo um dia já foi novato, inclusive eu. Mas isso é um fato de que os estudantes novatos em astrologia védica, eles já têm sim alguma bagagem de astrologia. E adivinha de onde vem essa bagagem? Que ela vai vir, obviamente, da astrologia ocidental, tropical, moderna, essa astrologia maravilhosa, mega empoderados. Então, para essa astrologia empoderados, é o signo solar que é a coisa mais importante, a ponto assim de a vida começa e termina no signo solar, que você tem que, assim, encaixar toda a sua personalidade no signo solar. Ai de você, se você, assim, não encaixar tudo certinho. E quando esses estudantes vão para a astrologia védica, eles começam a constatar umas coisas assim diferentes, assim como, por exemplo, Mahadashas, Nakshatras. Aí eles vão vendo assim que Mahadashas, Nakshatras são umas técnicas que focam muito na Lua, era um signo lunar. Aí os estudantes vão pensar ingenuamente que o signo lunar é o mais importante na astrologia védica. Então acabou, agora eu vou me empoderar de acordo com o meu signo lunar.
E não é bem assim não, tá? Então assim, agora já tropeçamos numa segunda casca de banana. Porque na astrologia védica, o signo mais importante é o seu signo ascendente, tá? Então a gente já começou errado. Por que o ascendente? Porque o ascendente, ele representa o signo que nascia pela direção leste. Então o leste representa o nascimento. Então é o signo que nascia na região leste no momento que você vê ao mundo. E o signo ascendente, ele é a variável mais veloz de todas. As variáveis do seu mapa. O signo ascendente, ele muda de signo uma vez a cada 2 horas. A lua muda de signo uma vez a cada 2 dias e meio. Então não chega nem nas canelas. Então a gente já começou bem mal, né? Então assim, o nome em sânscrito de ascendente é Lagna, então é de fato o Lagna, que é a variável mais importante na astrologia védica. Momento em que você memorizar isso, você já vai ter um problema a menos na sua vida, certo? Então, para o ascendente em Áries, nós vamos ter que verificar onde é que cai na tabulação, porque o ascendente ele dá a tabulação do mapa, ele dá a organização dos planetas, dos signos nas casas, e nós temos que buscar onde está o signo do Sol para o ascendente em Áries. Qual é o signo do Sol? Ou melhor, o signo que o Sol rege é o signo de Leão. Então nós vamos ter o signo de Leão aonde? Na casa 5. Epa, mas a casa 5 rege o quê? Rege os seus filhos. Então, se o Sol rege Leão e Leão está dentro da sua casa 5, então o Sol, na verdade, para o ascendente em Áries, ele rege os seus filhos e não o seu pai. Então dizer que o Sol rege o seu pai para o ascendente em Áries não faz o menor sentido, gente. Isso é uma forçação de barra. Então a gente desmarca, como não conferindo. Se você tem o ascendente em Touro, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 4. E a casa 4 rege a sua mãe. Então, para o ascendente em Touro, o Sol rege, na verdade, pasme, ele rege a sua mãe, meu Deus do céu. Então, dizer que o Sol rege o pai para o ascendente em Touro não faz o menor sentido. Então a gente pode desmarcar esse ascendente sem o menor remorso. Ai, Lucas, mas e se eu tiver o meu Pitricarca como sendo o Sol? Porque na astrologia Jaimini, o Jaimini tem uma maneira diferente de aferir quem são os parentes na sua vida. Então o Pitricarca ou o Pitrucarca é o indicador do seu pai na astrologia Jaimini. Então, se você tiver o Sol como sendo o seu Pitricarca, ok, então esse é um caso que, por outras sortes, você vai ter o Sol representando seu pai. Mas, assim, é por outras sortes, não porque você tem o ascendente em Touro. Isso não faz o menor sentido. Ai, Lucas, mas então, e se eu tiver o ascendente em Touro e o Sol posicionado na casa 9? Não seria um caso em que o Sol rege o meu pai, porque eu tenho o Sol na casa 9? Sim, por efeito colateral, se você tiver o ascendente em Touro e o Sol na casa 9, tudo bem, vai afetar o seu pai. Mas é porque ele está posicionado dentro da casa 9, não porque ele rege o seu pai para o ascendente em Touro, porque não rege, tá certo? Se você tem o ascendente em Gêmeos, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 3. E a casa 3 rege os seus irmãos. Então, dizer que a pessoa tem o ascendente em Gêmeos significa que o Sol rege os irmãos dela. Então, essa máxima de que o Sol rege o pai, para o ascendente em Gêmeos não faz o menor sentido, gente. Isso é uma forçação de barra, a gente desmarca, sem nenhum remorso. Se você tem o ascendente em Câncer, isso significa que você vai ter o signo de Leão
ocupando a sua casa 2, e a casa 2 rege as suas finanças. Então, para o ascendente em Câncer, o Sol rege, na verdade, as suas finanças. Olha que maravilha! Então, dizer que o Sol rege o pai para o ascendente em Câncer não faz o menor sentido. Isso é uma forçação de barra. A gente desmarca sem remorso. Se você tem o ascendente em Leão, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 1. E a casa 1 representa a sua identidade, o seu corpo físico. Então, dizer que o Sol rege o seu pai para o ascendente em Leão é a maior loucura de todas. Não faz o menor sentido. Porque o Sol rege uma outra casa, gente. Isso é forçação de barra. Desmarca. Se você tem o ascendente em Virgem, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 12. E a casa 12 representa terras distantes, o inconsciente, o seu sono, inimigos ocultos. Então, para o ascendente em Virgem, o Sol rege, na verdade, o seu sono, o seu inconsciente, inimigos ocultos. Então, dizer que o Sol rege o pai para o ascendente em Virgem não faz o menor sentido. Isso é uma forçação de barra. Então, a gente desmarca sem remorso. Se você tem o ascendente em Libra, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 11. E a casa 11 rege os seus amigos. Então, para o ascendente em Libra, o Sol, na verdade, rege amigos. Então, dizer que o Sol rege o pai para esse ascendente não faz o menor sentido, gente. Isso é forçação de barra. Desmarca. Se você tem o ascendente em Escorpião, isso significa que você vai ter o signo de Leão posicionado na casa 10. E a casa 10 rege a sua carreira. Então, o Sol, para o ascendente em Escorpião, ele rege, na verdade, carreira. Olha só que maravilha! Então, dizer que o Sol rege o pai para o ascendente em Escorpião não faz o menor sentido. Isso é uma baita de uma forçação de barra, gente. Se você tem o ascendente em Sagitário, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 9. A casa 9 rege o seu pai. Então, o Sol rege, de fato, o pai para o ascendente em Sagitário. Finalmente nós encontramos o ascendente em que, de fato, esta máxima maravilhosa de que o Sol rege o pai finalmente se aplica. Então, nós podemos marcar Sagitário como sendo válido. Parabéns, ascendente em Sagitário. Se você tem o ascendente em Capricórnio, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 8. E a casa 8 rege a sua longevidade e o dinheiro dos outros. Então, para o ascendente em Capricórnio, o Sol, na verdade, rege a sua longevidade e o dinheiro dos outros. Então, dizer que o Sol rege o pai para o ascendente em Capricórnio, gente, é uma forçação de barra. Assim, tremenda. Então, a gente desmarca sem remorso. Se você tem o ascendente em Aquário, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 7. E a casa 7 rege o seu cônjuge, rege o seu marido e a sua esposa. Meu Deus do céu, mas que loucura! Então, pro ascendente em Aquário, o Sol, na verdade, rege, assim, o seu cônjuge, né? Então, dizer, assim, que o Sol rege o pai para o ascendente em Aquário não faz sentido, né, gente? É uma forçação de barra. Desmarca. Se você tem o ascendente em Peixes, isso significa que você vai ter o signo de Leão ocupando a sua casa 6. E a casa 6 representa inimigos declarados, doenças e animais domésticos. Então, para o ascendente em Peixes, o Sol, na verdade, rege doenças, inimigos e animais domésticos. Então, assim, dizer que o Sol rege o pai para o ascendente em Peixes, isso não faz o menor sentido. Isso é uma baita de uma forçação de barra. Desmarca. Então, depois de nós termos feito um passadão lacrador em todos os 12 ascendentes, nós vimos que o único ascendente em que o Sol de fato rege o pai vai ser para o ascendente em Sagitário.
Todos os outros 11 ascendentes, essa informação não confere. Então, se o astrólogo não ler o mapa de acordo com o signo ascendente, para cada 12 mapas que ele analisar, 11 ele vai errar as previsões. Simplesmente porque ele está pegando uma informação genérica e forçando a informação no mapa natal, quando o ascendente daquele mapa natal não comporta aquela informação. Então, a mensagem que eu quero deixar para esse vídeo é o seguinte: vocês têm que aprender a ler o mapa natal de vocês e das outras pessoas de acordo com o signo ascendente e a tabulação que aquele signo ascendente dá. Ai, Lucas, mas e se o Sol for o Petricarca da pessoa? Tudo bem, gente, na astrologia Jaime tem o Petricarca lá, que é o indicador do pai. Se o Sol for o pai, né, o Petricarca, então na astrologia Jaime tudo bem, ele vai ser o pai, mas isso é por uma outra sorte. Ah, e se eu não tenho qualquer um outro ascendente menos Sagitário e o meu Sol está na casa 9? Vai representar o pai? Sim, porque o Sol está posicionado na casa 9. A casa 9 representa o pai de qualquer jeito. Então é um caso que, por efeito colateral, o Sol vai influenciar o pai. Mas a informação oficial, depois de todo esse passadão que a gente fez, foi o seguinte: o único signo ascendente em que, de fato, esta máxima de que o Sol rege o pai vai ser só e somente só aplicável para o ascendente em Sagitário. Então, isso é um enorme indício que está na hora de você rever os seus conceitos.